Você enxerga um caminho para inibir a violência entre os candidatos? Como é que os mediadores ou as regras do debate poderiam auxiliar, por exemplo, no estímulo, né, à discussão de propostas, que é o que a gente precisa ouvir? Olha, Casé, infelizmente, com o nível que a gente chegou agora, a única possibilidade que eu vejo é o endurecimento das regras. Tem que cortar microfone quando o candidato começa a falar mais alto, começa a se exaltar ou a atingir a moral do outro candidato, tem que cortar o microfone. Infelizmente, a gente chegou num ponto em que simplesmente estabelecer as regras não funcionam mais. E aí a gente tem tido boas surpresas nos últimos debates com os mediadores, né? Que até está mostrando agora o Leão, né? Mas tem atitudes rápidas, são reativos em relação às agressividades dos candidatos, mas não dá para extinguir os debates. Não é possível, tá? O debate ele é um bem para a sociedade, ou deveria ser, pelo menos, mas eu acredito que o endurecimento das regras e um mediador que seja forte e tenha liberdade para poder cortar o microfone, acho que é o essencial para essa democracia que a gente tanto quer. Ah, vai vir o discurso, aquele discurso lacrador de foi censura, mas não sabe se comportar, então que se endureça as regras. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Georges Balandier, e ele tem um livro chamado O Poder em Cena, e ele fala que bufões aqueles personagens que não estão afeitos às regras, eliminar eles, tirar eles do círculo não é a solução. Qual é a solução? É colocar as regras mais duras ainda, porque bufões não sabem agir dentro de regras. Então, endurece essas regras, corta o microfone, não deixa falar quando for agredir, porque daí ele não vai ter o que fazer. Um outro motivo também, uma outra possibilidade, são os outros candidatos não darem voz e não darem plataforma para esse bufão que insiste em quebrar todas as regras, né? Então, quanto mais regra, melhor, porque esse bufão não vai saber como agir. Concordo com você também. O difícil, às vezes, é que quando alguém começa a fazer o barulho, começa a fazer o circo, você perde, você deixa de aparecer, né? Então as coisas que você está falando deixam de ser levadas em consideração. E um ponto interessante é justamente o direito de resposta, né? Que foi criado para evitar essas acusações infundadas contra os candidatos e acabaram virando uma armadilha, né? Porque, de certa forma, premia com mais tempo aqueles que se envolvem em conflitos. O que a gente poderia fazer para impedir que o direito de resposta seja usado dessa forma? Bom, primeiríssimo lugar, né, que a gente já tem, mas é a limitação do tempo. E aí, de novo, talvez estabelecer regras mais duras em relação ao direito de resposta. No debate dos Estados Unidos, a gente viu os jornalistas sendo muito eficientes, relatando as fake news ali ao vivo. A gente sabe que isso é um trabalho muito difícil, né, Casé? Mas talvez a solução seria colocar um time de jornalistas, de advogados, enfim, de especialistas que no momento do debate perceberam que o candidato está fugindo do tema ou está partindo para uma possível agressão, corta o microfone. Infelizmente, não tem outra coisa para fazer, porque o direito de resposta é um direito válido. Então, time de especialista ali para resolver isso na hora, né? Para que o candidato não tenha esse tempo para fazer esse espetáculo todo que a gente tem visto e tem fugido do debate, né?